Tem um momento em que o corpo começa a falar por você e ele não fala com palavras, fala com dor, com cansaço, com falta de ar. É o corpo dizendo: eu não aguento mais fingir que está tudo bem. Esses dias ouvi uma amiga conversando com outra amiga e ela disse o seguinte: meu corpo adoeceu antes que eu tivesse coragem de pedir ajuda. E isso me fez pensar o quanto a gente não respeita nossos limites, até que o nosso corpo nos obriga a parar. Você já sentiu isso? Aquele peso nos ombros, o nó na garganta, o coração acelerado sem motivo. Estes são sinais que o corpo está te dando quando você está tentando sustentar mais do que pode. Eu sou Valéria Brás, estou aqui com a minha amiga e parceira Cintia Almeida e esse é o Entre Sentir e Ser. Aqui nós falamos das dores que quase ninguém admite em voz alta. E esse espaço é para você se escutar, se reconhecer e aos poucos aprender a se soltar. Se esse tema fala com você, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cada domingo tem um episódio e no final teremos uma live para a gente aprofundar junto. Cíntia? Pessoal, não percam essa live porque vai ser oportunidade da gente conversar, se conhecer, tirar dúvidas e expor as nossas dores sem vergonha nenhuma, né? Que através dessa série a gente vai mostrando para vocês e a gente vai querer depois esse encontro, que tenho certeza que vai ser uma delícia. E agora voltando ao que a gente queria falar hoje, é que o nosso corpo, ele é guardião realmente da verdade, porque quando a mente mente, o corpo, ele conta pra gente, ele guarda tudo, o que você disse, o que você engoliu, o que fingiu que não sentiu, que deixou pra lá. A psicossomática explica, emoções não expressas se transformam em tensão, em dor, em sintomas físicos. E a neurociência mostra que, diante desse estresse prolongado, o cérebro ativa o sistema de alerta, como se estivesse em perigo constante, como se a gente sempre estivesse esperando alguma coisa acontecer. E o corpo reage com fadiga, com insônia e até com inflamações. Então, quando você vive em modo aguentar, o corpo vive em modo sobreviver. E ele vai resistindo até que a exaustão chega com um pedido desesperado de pausa. E o mais cruel disso tudo é que a gente aprendeu a admirar isso, a achar isso bonito. Nós aplaudimos quem não para, quem trabalha doente, quem cuida de todos, quem diz: tá tudo bem, mesmo quebrado por dentro. E o corpo que paga essa conta. Gente, olha só o que a Cíntia falou. O- a mente mente. Ela mente mesmo, porque a gente cria muita coisa na nossa cabeça. Só que o grande problema é que a gente passa a acreditar nela o tempo todo. Então, vamos ouvir isso, vamos ouvir que o nosso corpo vai nos dizer quando estamos criando algo que não existe ou quando realmente precisamos ouvir a nossa mente. Fica ligado, começa a pensar um pouquinho nisso. E talvez você também já tenha passado por isso. Aquele negócio de ir empurrando o dia, achando que é só cansaço, mas começa a esquecer coisas simples. Se irritar fácil, o sono vai ficando cada dia mais leve, o corpo tenso, e aí você entra em módulo de sobrevivência. Se você entra no módulo sobrevivência, a vida vira sobrevivência. O burnout, a ansiedade, até a depressão não vão chegar de repente. Elas chegam devagar, no silêncio. Chegam quando o seu corpo se cansa de ser ignorado. E o corpo não está te traindo. Ele está tentando te salvar. Ele diz:
Eu não posso continuar assim. Mas sabe o que que a gente responde? Só mais um pouquinho. E é nesse só mais um pouquinho que você adoece. Se você se reconhece nisso, deixa seu joinha e comenta aqui embaixo a seguinte palavra: parei. Essa é uma forma de você dizer para si mesma: eu quero aprender a parar antes que o corpo precise me parar. Agora eu vou passar para a Cíntia, que ela vai mostrar para gente como fazer isso. Isso que a Val trouxe é muito importante, né? A gente aprender a escutar o corpo antes que ele pare, porque muitas vezes, quando ele nos obriga a parar, é por algum motivo físico mais sério, né? Que nos obriga realmente a ficar de cama, às vezes, a se afastar do trabalho, e a gente vai percebendo que as coisas continuam. Então, antes que a gente chegue nessa fase do corpo parar, nos obrigando, a gente queria fazer com vocês um pequeno exercício, um exercício de realmente reconexão com o corpo. Mas não é nada místico, nada ritualístico, é uma coisa muito simples e que realmente funciona. Eu queria que vocês fechassem os olhos só por um instante e respirassem profundamente, mas com atenção nessa respiração. Sente o ar entrando, o ar saindo. Percebe no corpo esse ar entrando, saindo calmamente. Vai fazendo essa respiração tranquila. Respira e solta. E agora, leva a atenção para uma parte do seu corpo que tem te incomodado. Talvez o ombro, o estômago, a cabeça, o peito, o que for. E imagina que essa parte, ela tem voz. Pergunta para ela então: o que que você precisa que eu saiba? E não force essa resposta. Só escuta. Talvez venha uma palavra, uma lembrança, ou só um suspiro, que já é um alívio. E tá tudo bem, porque assim você acabou de abrir um canal de comunicação com o seu corpo, algo que a correria do dia a dia rouba da gente. E com o tempo, aprendendo a escutar o corpo, você vai perceber que ele não quer te punir, ele quer ser ouvido, quer caminhar junto e não contra. Olha só, pessoal, façam esse exercício. Vocês não têm noção do quanto é importante a gente ter essas pausas no nosso dia. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vivi o colapso do corpo. Eu fiquei 3 dias em semicoma porque eu não parei. Eu era bem novinha. Foi um extremo estresse e é muito cansativo. Então, ouçam o corpo. Ele sabe o que ele diz. Talvez, e só talvez, a verdadeira força não seja aguentar, seja escutar o pedido de pausa antes que ele vire colapso. O corpo é o espelho da alma. E quando você aprende a cuidar de um, o outro vai começar a respirar. Não espere o corpo parar para você se lembrar de viver. Esse foi o segundo episódio da série O Medo de Desmoronar. No próximo, vamos mergulhar num tema que anda de mãos dadas com o cansaço, a vergonha da vulnerabilidade, porque é tão difícil pedir ajuda e o que acontece dentro de nós quando acreditamos que sentir é uma fraqueza. Porque afinal, entre sentir e ser, o corpo só quer que você volte para casa. Fiquem com Deus e até o próximo. Obrigada, pessoal. Até o próximo.